tendo a satisfação de receber conosco o nosso aluno de administração, Matheus, também presidente do Grêmio Estudantil, e o superintendente da educação profissional, o professor Ezequiel Westphal. E que prazer, né, ter o professor aqui conosco, compartilhando um pouco das suas experiências com a educação profissional ao longo desses anos. Professor, seja bem-vindo entre nós. E nós gostaríamos de aproveitar esse momento para pedir que o senhor fale um pouco da sua experiência, das suas vivências com a educação profissional, antes mesmo de assumir essa função tão importante. Obrigado a todos, né? Um carinho muito grande da escola, sua, Fanny, professor Keldo, professora Kelly, né? Elias, que está aqui representando também os estudantes, e o meu querido aqui, Matheus, líder territorial também, e em nome de todos vocês, a comunidade escolar aqui do nosso CEP, né? Que nos enche de orgulho em todo o estado da Bahia, né, pelo comprometimento das políticas públicas, pela identidade, né, da escola e todo o reconhecimento da comunidade externa, né, em relação aos cursos e todas as atividades, né, e o compromisso social da escola. Então, para dizer assim, primeiro que me sinto muito honrado, né, de estar aqui um pouquinho, tendo esses momentos de vivências, né, com vocês, não é só de convivências, mas de vivências, né, e que a gente pôde partilhar já desse final de tarde até amanhã. E o que me traz aqui é cada vez mais esse compromisso de servidor, de me aproximar, sabe, das unidades escolares, né, conhecer cada vez mais o chão da escola, com seus problemas, as suas dificuldades, e que a gente não faça, em hipótese alguma, né, políticas públicas de gabinete, mas que elas sejam condizentes com a realidade. Eu tenho uma caminhada, uma trajetória, não gosto muito de falar de mim, né, mas tenho uma trajetória de educação profissional, que ela não nasce necessariamente do meu concurso dos últimos 15 anos no Instituto Federal, do qual me orgulho muito, Instituto Federal do Paraná, mas as minhas primeiras experiências lá atrás, quando eu iniciei, né, no magistério, a primeira turma que eu trabalhei foi o curso de Segurança do Trabalho, né? E trabalhando componentes curriculares da área de humanas, do qual é a minha formação, e a partir dali sempre me identifiquei, né, com os cursos de educação de jovens e adultos, na perspectiva, né, da formação específica integrados à educação profissional, e uma diversidade, né, de outras experiências que eu tive, né? Trabalhei tudo que você possa imaginar na área educacional, sabe, em escolas privadas, públicas, municipais, estaduais, universidades, né, cursos de pós-graduação, EAD, coordenações, gestões, pró-reitoria, reitoria, etc. Né? Então, várias experiências, né, tidas ao longo disso. E na Bahia, né, eu particularmente, esse honroso convite, né, que o governo do estado, há 4 anos, né, do governo Rui Costa e do governo Jerônimo Rodrigues, né, que me fizeram, né, para compor equipe, né, e junto, né, com os demais colegas e as unidades escolares, a gente poder fortalecer a educação profissional, né, no estado, e sempre trabalharmos numa perspectiva inclusiva, sabe, voltada à realidade da Bahia, né, de modo geral. Eu costumo dizer que a Bahia, ela me fez não somente ressignificar, né, mas ao mesmo tempo fez eu resgatar a minha brasilidade, né, e de coração baiano, né, e ao mesmo tempo de alma soteropolitana, né, em que eu partilho, né, o meu trabalho e a minha vida, digamos, na Bahia, né? A Bahia tem sido, né, uma grande sala de aula para mim, sabe, em ressignificar os meus valores, a minha forma de conceber e entender a educação profissional, o meu compromisso com as políticas públicas, os meus erros, acertos e assim por diante. Então, estar aqui com todos vocês, né, para a gente poder dialogar um pouquinho sobre a educação profissional é maravilhoso, né? Professor, e ao longo desses anos a gente tem
conseguido beber um pouco dessa sua experiência, né? Imagina. E esse momento aqui é um momento para isso também. Estamos eu e Matheus aqui, aprendizes do senhor, viu? E ele também tem uma pergunta, não é, Matheus? Olá pessoal, como já foi dito, me chamo Matheus, na História de Território, e estou muito feliz por estar aqui compartilhando a mesa com vocês dois, né? A diretora Fanny e o professor Ezequiel. Professor, uma pergunta que eu tenho para o senhor é que, neste mês em que estamos discutindo a consciência negra, o senhor tem visto muitos jovens negros se destacando no mundo do trabalho? Né? A Bahia, né, de modo geral, né, nos orgulha muito, é um estado negro, né, e é um estado com referencial, né, não somente, né, na luta e na resistência, sabe, né, enquanto referência, sabe, nacional, latino-americana, né, de modo geral, mas ao mesmo tempo é um grande desafio por meio das políticas públicas da gente poder, né, garantir maiores oportunidades e de valorização e de espaço, né, de ocupação profissional, sabe, à juventude, aos adultos, aos trabalhadores e trabalhadoras, né, de modo geral. É por isso que a gente pensa uma escola, né, que ela seja ao mesmo tempo uma escola cidadã e que ela esteja inserida, sabe, no mundo do trabalho de modo geral, né? Nós não queremos para a nossa juventude, sabe, e também os trabalhadores, trabalhadoras, né, a população de modo geral, aquilo que, entre aspas, né, sobra no sentido da ocupação ou que caracteriza a vulnerabilidade socioeconômica e social do trabalho. Nós queremos, né, que a nossa juventude e os nossos trabalhadores e trabalhadoras tenham, por meio da oportunidade da escola e de demais políticas públicas, formas de promoção social e, ao mesmo tempo, né, de denúncia, né, ao racismo, né, que criminaliza, sabe, a todas as formas de violência em relação, sabe, aos pretos, né, e isso, né, no sentido da cor, né, mas ao mesmo tempo, sabe, no campo étnico, da valorização das populações tradicionais, dos povos originários, né, ou seja, de todas as pessoas, né, de modo geral. Então, a política pública, né, educacional, ela tenta, como aqui na escola, né, a gente não ter somente a oferta de um curso de cozinheiro, ou de confeiteiro, ou de pizzaiolo, que são cursos muito importantes e muito significativos que compõem o currículo escolar. Mas a gente promove, enquanto política pública, um curso de gastronomia, em que aprende-se esses conteúdos. E por meio da gastronomia, né, se oportuniza, então, né, através do empreendedorismo, né, também por meio da economia solidária, né, de outras perspectivas, né, formas agremiadas de cooperativas, de associações, né, de empreendedorismos individuais, de ocupação, né, de emprego formal e que a partir dali, né, se possibilite conduzir, sabe, os estudantes, garantindo oportunidade para o ingresso em universidades, né, e outros espaços. Então, nesse mês de consciência, né, em síntese, ele é um mês não somente de reflexão, mas em que as manifestações, né, organizadas em todos os cantos, sabe, da Bahia e ao mesmo tempo, sabe, do país, mas em particular na Bahia, trazem a centralidade da visibilidade, da identidade, do pertencimento, do reconhecimento, né, do povo negro, né, e isso por direito, né, e não em hipótese alguma como uma questão, em hipótese alguma pensando assim, folclórica ou de evento, mas como centralidade, né, da proposta, isso, do projeto. Professor, nós temos visto aqui ao longo do nosso tempo aqui no CEP Regis Pacheco muitas histórias sendo transformadas, histórias de muitos jovens que a partir da experiência aqui conosco têm novas perspectivas e pensam coisas diferentes para o seu futuro do que pensavam antes de fazerem parte aqui do nosso centro. E aí a gente fica pensando sobre as perspectivas de abrangência, né, da educação profissional, do alcance. As políticas públicas têm isso em vista, têm apontado para a ampliação da educação profissional nos territórios? É óbvio que sim, né? As políticas públicas, né, do Estado e que elas estão hoje, né, em consonância com as políticas maiores também do governo federal, dada a característica de governos populares, né, e pela sua identidade própria, elas caminham dessa forma assim, né?
o governador Jerônimo Rodrigues, assim como a nossa secretária da Educação e os demais colegas, né, não somente da secretaria, de outros órgãos de governo, mesmo aqui, sabe, da escola, né, tem essa sensibilidade, né, e não somente a sensibilidade, mas a intencionalidade da política pública, sabe, para poder alcançar todos os rincões, né, da Bahia. De modo mais específico, né, uma unidade escolar, sabe, que ela tem uma política de segurança alimentar, uma alimentação de qualidade, né? Então, em que todos os dias, em qualquer unidade, né, da Bahia, você tem a qualidade de uma alimentação, sabe, como essa, do transporte escolar, de uma excelente infraestrutura, da construção das escolas, das políticas, né, de valorização profissional, sabe, dos técnicos administrativos, coordenadores, os concursos públicos, né, as contratações de professores, as novas nomeações, né, os laboratórios sendo criados, as visitas técnicas, os eventos. Então, isso, enquanto ações, somente falando no campo da educação e o fortalecimento da educação integral, né, e também da educação profissional, entre tantas modalidades, a sensibilidade e por questão de direito, né, da intencionalidade da política, né, da educação do campo, né, quilombola, dos povos indígenas e assim por diante. Então, a gente poderia enumerar, né, um conjunto exatamente de ações que caracterizam as políticas, né, educacionais. Isso só é possível, né, dentro de uma ação articulada, que envolve órgãos de governo, demais secretarias, fundações, autarquias, né, e assim por diante, na mobilização, né, dos órgãos de governo com a sociedade civil e tentando, né, levar o melhor à população. Eu diria que o nosso papel, né, de servidor é um pouquinho aquilo, né, que se convencionou durante, né, a Constituinte, né, se chamar exatamente com Darcy Ribeiro, que quando foi para mudar a nomenclatura de funcionário público para servidor público, ele era um dos defensores, enquanto constituinte, que nós fôssemos, né, servidores do público, né, do público, e não servidor público, né? Então eu penso que é mais ou menos isso que caminham as políticas educacionais. Então, de forma muito objetiva, né, a expansão da educação profissional, ela caminha, obviamente, com planejamento, né, e ao mesmo tempo voltada ao desenvolvimento territorial, né, no estado da Bahia, né, acompanhando as demais políticas, né, tão bem sinalizadas, né, e com legitimidade, né, reconhecidas pelo nosso governador, né, pelo voto popular, em que nos conduz, né, para que tenhamos, né, a orientação correta de como desenvolver as políticas públicas no estado. Matheus, alguma pergunta mais? Com certeza. Professor, aqui no nosso centro nós temos os cursos de Administração, Informática, Logística, Biotecnologia, Segurança do Trabalho, Gastronomia e Edificações. Qual outro curso o senhor acha que cabe aqui no nosso território? Eu voltaria, né, essa pergunta, Matheus, dizendo assim que a unidade escolar, né, na sua autonomia pedagógica e ao mesmo tempo de participação e de representação da comunidade e da sociedade civil na escola, ela tem a sua liberdade de poder propor à Secretaria da Educação novos cursos para que a gente possa sentar e dialogar. Eu diria o inverso, né? Não é necessariamente o superintendente, né, que determina o curso para a unidade escolar, mas o nosso papel é, a partir de um conjunto de critérios pelos quais nós compreendemos indicadores, o território de identidade e a cidade, né, o município de Jequié, a gente sugere, olha, lá talvez um curso mais dentro dessa área ou dentro da outra área e assim por diante. E vocês que estão, né, no cotidiano, sabe, da unidade, que dialogam com a comunidade, com as lideranças, com o mundo social, né, do trabalho, o setor produtivo, os movimentos sociais, e a partir dali amadurecem a questão e propõem
por onde a escola deve caminhar. Então já se prepare, Matheus, que você, enquanto presidente do Grêmio, vai ter que estar inserido aí de forma muito ativa nessa discussão. Exatamente, Tá bom? até porque ele tem um cargo muito grande, Muito né? alto, muito alto. Grande, exatamente. Ser presidente do Grêmio não é pouca coisa não, viu? Tem que estar em todas. E líder territorial, estudantil, imagina, Já né? pensou? Então, gente, eu gostaria, com a permissão de Matheus, de encerrar esse momento convidando o professor Ezequiel. Tem um convite importante para ele, não tem? Com certeza, no sábado à Faça aí, noite Matheus. aqui. Sábado à noite vai estar acontecendo aqui no nosso auditório uma formatura. A gente queria contar com essa presença ilustre do senhor aqui. Olha, eu de coração aberto adoraria e posso até ficar, vários compromissos, né, que eu sempre estou em agenda, mas ao mesmo tempo contactando, né, os meus superiores e a Secretaria da Educação. Mas uma coisa eu garanto para você, caso eu não esteja presente, né, de fazer uma mensagem gravada, sabe, deixando, sabe, para toda a comunidade, com bastante antecedência, com muito carinho, né, se acaso eu até amanhã, né, não confirmar a presença, mas pelo menos no sentido virtual, né, faço com o maior do carinho uma filmagem para que a gente possa apresentar, então, Estar presente de outra maneira. Estar de outra maneira no evento. Então, muito obrigada, Matheus, por esse momento, por sua participação. Matheus é um parceiro nosso aqui, professor. Obrigado. Também, professor Ezequiel, por essa atenção, seu cuidado, seu zelo, Imagina. acolhimento em todas as questões, tá? Obrigado. E seja bem-vindo entre nós. Muito obrigado você, Matheus, Eu que agradeço. Elias, né, todos, né, que estão aqui, a você, Fanny, né, de modo geral. E é sempre uma alegria, né, estar na escola. A escola, ela transmite uma energia muito positiva, né, e faz com que a gente venha se restabelecer, né, em forças, né, para prosseguir aí na batalha, né, nas novas ações que se dão, tá bom? Tá Então, ótimo. muito obrigado a todos Obrigada, vocês, Obrigado, tá e bom? até a próxima. Obrigado. Ai.